5, versículo 7, diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado: Cristo é a nossa Páscoa. Amém. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos o seu nome pela oportunidade de mais uma vez compartilharmos, ouvirmos, meditarmos nas verdades da tua palavra e do teu evangelho. Enche os nossos corações nessa hora. Enche-nos, ó Pai, Senhor Jesus, do sentido da Páscoa, do espírito da Páscoa. Pai, nós queremos declarar que o Senhor é exaltado entre nós nessa noite. O Cordeiro está, ó Pai Senhor, entronizado nesse lugar e nessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Cristo é a nossa Páscoa. Amém? Nós sempre tiramos essa data para compartilharmos a respeito disso, porque, como é comum, né, na nossa cultura e nas tradições brasileiras, e não só brasileiras, mas espalhadas pelo mundo, algumas culturas, algumas coisas que foram criadas pelo Senhor, que são na palavra, ao decorrer do tempo elas vão perdendo sentido. E elas vão se transformando e deixando a essência que foi estabelecida por Deus. Né? Então, tem tantas coisas que perderam sentido, por exemplo, o Natal, né, que é o nascimento de Jesus, e várias outras festas que foram sendo, né, coisas que Deus colocou na sua palavra e que ao decorrer do tempo, né, foram sendo transformadas, e isso foi apontando para outro sentido que não o sentido principal. O nosso sentido principal deve ser sempre Cristo. Amém? E voltando para a Páscoa, nossa cultura, né? Celebramos muito a Páscoa, e todo mundo, a primeira coisa que lembra quando lembra de Páscoa é chocolate, né? E o coelhinho da Páscoa. Infelizmente, isso é algo que está tão enraizado entre nós, que eu até estava brincando essa semana, falando com a Adriana, e a Adriana, eu estava meio distraído, né, desapercebido, estava assistindo TV, que sabe, o homem quando está assistindo TV, não é difícil falar com ele, né? Você tem que chamar a atenção dele para ele poder se concentrar. Eu não mudo muito, irmãos, o pastor também é assim. E ela veio falar para mim: a gente vai se organizar para poder fazer uma decoração de Páscoa. Eu virei para ela e falei: decoração de Páscoa? Vai colocar chocolate, essas coisas assim? Eu viajei assim na hora. Se o seu pastor faz isso, imagina os irmãos, né? Então, quando nós falamos a respeito disso, nós já pensamos nesse sentido. E claro que tudo ganhou um sentido comercial para nós hoje. Isso é visível, né? Então, toda festa, toda comemoração é um motivo para o comércio ganhar dinheiro. Então, o mesmo ovo de chocolate que você paga R$70, se você comprar lá em barra de chocolate, você consegue comprar o triplo ou outra vez 4 vezes mais que o chocolate que você compra no ovo. Então, olha, e as pessoas compram. Olha como se torna supérflua e às vezes tão boba a nossa cultura. Sabe, então, tudo isso foi destruído, né? Tudo isso foi, de alguma forma, mudado. E eu estava prestando atenção também, essa semana eu compartilhei com alguns irmãos, que não só esse sentido do ovo de Páscoa e do coelhinho da Páscoa, mas eu vejo que para nós, aqui no Rio Grande do Sul, a cultura da Semana Santa é muito forte. Então, a cultura de não comer carne na Semana Santa, né, de comer peixe, a venda dos peixes, né? Então tem feiras de peixe, tudo quanto é lugar que você vai, dá no jornal. E eu vejo que essa cultura entre nós é muito forte, essa prática. Tanto é que se você for lá no açougue para comprar um pedaço de carne para comer, tem gente que olha para você de atravessado ainda. Olha para você de cara feia, fala: mas vai comer carne?
nós somos livres, amém? Eu vou falar sobre isso um pouco mais lá na frente. Mas tudo isso porque a nossa cultura e o verdadeiro sentido da Páscoa foi se perdendo em meio às tradições e aos costumes que não estão de acordo com a palavra de Deus. Amém? Nós estamos aqui para proclamar a verdade para você. E a verdade sobre a Páscoa é: Cristo é a nossa Páscoa. Amém? Outro texto, e a palavra sempre se refere, e muitas vezes se refere a Cristo como o Cordeiro. Não à toa hoje no nosso louvor nós cantamos muitas músicas que falam a respeito do Cordeiro. Mas talvez você se pergunte, talvez você não se pergunte, que Cordeiro é esse que nós estamos falando? Esse Cordeiro, ele representa Jesus. Lá em João, no capítulo 1, versículo 29, João Batista, quando olha para Cristo, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista fala isso, as pessoas logo entendem, porque quando se refere a Cordeiro, ele está se referindo diretamente à Páscoa. Porque a Páscoa que foi instituída por Deus, que foi instituída por Israel, que é um símbolo para nós, não tem nada a ver com coelho, mas tem tudo a ver com cordeiro. Amém? Fala para o seu irmão, a Páscoa não tem nada a ver com coelho, mas tem tudo a ver com cordeiro. Amém? Nós estamos aqui para celebrar a Páscoa do Cordeiro. E que cordeiro que é esse? Abre comigo lá em 1 Pedro, no capítulo 1. Se puder abrir para mim na projeção, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebestes dos vossos pais. 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Cristo é o cordeiro. Amém? Todas as vezes que nós cantamos, toda vez que nós pregamos, toda vez que nós lançamos mão desse símbolo que é o cordeiro, ele sempre vai apontar para Cristo e pelo seu sacrifício, pelos nossos pecados. Amém? Fica claro isso para você? Fica claro então que o melhor símbolo da Páscoa é o Cordeiro, que aponta para Cristo? Aleluia! E para nós estudarmos melhor e nos aprofundarmos melhor nesse sentido que nós temos na Páscoa, nada melhor que nós estudarmos a respeito da primeira Páscoa. Então abre comigo lá em Êxodo, no capítulo 12. Essa é a menção da primeira Páscoa, onde Deus deu para o povo de Israel essa festa e essa prática. E é precioso porque na palavra toda você encontra símbolos que apontam para Cristo. Em muitos textos, em muitos lugares, né? Nós sempre ensinamos, irmãos, quando você vai estudar a palavra de Deus, você precisa estar atento a Cristo. Ah, mas Cristo não está lá no Velho Testamento. Cristo está. Você precisa aprender a ver Ele. Você precisa aprender a encontrar Ele nas páginas do Velho Testamento. E não existe nenhum texto tão rico, né, dessa simbologia, que aponta tantos princípios a respeito de Cristo, quanto esse texto de Êxodo, no capítulo 12. Amém? Se puder aumentar um pouco o meu retorno. Antes de ler esse texto, eu vou te explanar um pouco a respeito desse momento.
Então, a festa da Páscoa foi dada por Deus, não foi uma invenção de homens, assim como nós vamos ler. Deus estabeleceu essa festa. E quando Deus estabeleceu essa festa, Ele estabeleceu essa festa quando o povo estava prestes a sair do Egito. Amém? Todo mundo lembra da história de Moisés? Libertou o povo de Israel. Então ali, Moisés é levantado como libertador do povo de Israel. Vai ao Egito, pede a Faraó para que libertasse o povo. Faraó endurece o coração. E aí nós vemos os episódios das 10 pragas. E antes da 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, Deus aparece para Moisés e Arão, instrui eles a respeito da Páscoa. É o texto que nós vamos ler. Após essa prática da Páscoa, após passar o sangue nos umbrais, na noite da Páscoa, o anjo do Senhor passou e levou para si, tomou para si os primogênitos do Egito, mas do povo de Israel, os primogênitos foram guardados. Amém? E depois disso, Faraó, quebrantado pelo Senhor, permite que o povo vá embora do Egito, permite que o povo saia do Egito. Amém? Conseguiu se situar mais ou menos onde nós estamos? Então, na noite da 10ª praga, Deus estabelece a festa da Páscoa. Amém? Então, Êxodo capítulo 12, versículo 1, e diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 desse mês, tome para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomará do sangue e poloão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido com água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com as fressuras. E nada deles deixarás até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Aqui você vê Deus instruindo Arão e Moisés a respeito da Páscoa. E baseado nesse texto, baseado nessas características, nós podemos tirar princípios e apontar para Cristo. Amém? Antes de falar sobre esses princípios, o significado da palavra Páscoa vem do hebreu, Pakash, e o significado dessa palavra é passagem, apontando para a passagem de Cristo, apontando para a morte de Cristo, a passagem dele na sua morte e depois na sua ressurreição, e apontando também para nós, apontando nós incluídos em Cristo, passamos da morte para a vida. Amém? Então essa palavra significa passagem. E o primeiro ponto que nós podemos ver aqui nesse
nesse trecho em que nós lemos, é a respeito do tempo da Páscoa. É interessante que a primeira coisa que Deus fala para Moisés é: e esse vos será pelo início dos meses. Né? Se você olhar ali no capítulo 3, no capítulo 13, no versículo 4, diz assim: e hoje no mês de Abibe vos saí. Então o que Deus fez? Recentemente nós estudamos a respeito dos ciclos de Deus. Os irmãos lembram dessa palavra? Que os ciclos de Deus, eles são de 7 em 7 anos. Amém? E toda vez que se acontece algo importante, esses ciclos se reiniciam. E o que Deus estava fazendo aqui? Deus pegou e reiniciou a contagem. E ele falou: esse será o primeiro dos meses do ano. Ou seja, Deus estava restabelecendo ali um novo ciclo. Ou seja, esse momento para o povo de Israel, e esse momento para nós era um momento importante. Deus estava ali marcando algo na história. Como nós lemos ali o nome desse mês que se iniciou, onde Deus reiniciou esse ciclo, se chama Abibe, que significa desabrochar ou florescer. Isso aponta para nós, né, que em Cristo, quando nós nos encontramos com o Cordeiro, quando nós nos encontramos em Cristo, temos essa experiência, né, a vida de Cristo desabrocha, reinicia, nasce dentro de nós. Amém? Então, esse primeiro ponto aponta para o momento da Páscoa e por Deus reiniciando esse ciclo. E aí nós nos aprofundando mais, né, a respeito desse momento. Então o Senhor pede para que eles separassem um cordeiro. Como eu já falei para você, esse cordeiro aponta para Cristo. Amém? E a primeira qualificação que o cordeiro teria que ter era que fosse perfeito, sem mancha e sem mácula. Essa era a qualificação do cordeiro. E isso aponta para Jesus e para a sua perfeição. Sabe, a nossa fé e a fé do Evangelho é: o Senhor viveu como homem e morreu perfeito, sem pecado, sem manchas. Amém? Porque a palavra de Deus diz que só alguém que não tinha pecado, só alguém que era puro poderia pagar o preço pelos nossos pecados. E Jesus veio em semelhança de homem. Mas é interessante que desde lá de Adão nós vemos que a semente do pecado foi colocado na carne do homem. E é interessante porque Jesus não foi gerado de um pai e de uma mãe humana. Mas Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, envolvendo a Virgem. Ou seja, a semente do pecado que vinha de Adão, que vinha do homem, não estava presente em Jesus. Por isso, ele viveu de maneira perfeita. E nós podemos ter confiança nisso, porque se você não crê nisso, o nosso evangelho ele é abalado, porque se Jesus não foi perfeito, se Jesus não viveu sem pecado, então nós não temos esperança, porque então ele não se qualificou para fazer o sacrifício pelos nossos pecados. Mas isso é tão verdade que ao morrer por nós, ele ressuscita ao terceiro dia. Amém? Então a primeira qualificação do cordeiro é que ele fosse perfeito. E isso aponta para a ausência de pecado. Amém? Outra qualificação do cordeiro é que ele fosse macho de 1 ano. Amém? E nesse versículo também diz que ele poderia ser um cordeiro ou um cabrito. Então, Deus flexibiliza aqui que fosse um cordeiro ou um cabrito. Isso é interessante porque se você vai para a palavra,
Cabrito sempre aponta para os maus. Então, a passagem que fala do julgamento das nações, Deus fala que vai separar os bodes, né, que é o macho da cabra, vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas apontam sempre para os bons e os bodes sempre para os maus. E Deus permite aqui que o cabrito também fosse usado no lugar do cordeiro. Por que Deus permite isso? Porque na morte do cordeiro ou do cabrito, estava representando quando Jesus levou na cruz o nosso pecado. Ele não era mau, ele era perfeito, mas a nossa maldade, o nosso pecado foi colocado nele. Amém? A nossa maldade foi colocada em Cristo na cruz e foi encerrada e concluída naquele sacrifício. Em um texto muito precioso da palavra, né, no qual é motivo de grande meditação. Queria que você abrisse comigo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém? Você pode dar um amém por isso? Os irmãos são muito calados hoje, os irmãos comeram muito peixe. Amém? Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? E sabe o que isso significa? Que Cristo não praticou o pecado para que pudesse pagar o preço pelos nossos pecados. Ele foi puro, ele foi santo, ele não conheceu o pecado. Ele era o cordeiro imaculado. Mas porque ele pagou o preço pelos nossos pecados, hoje, mesmo que você não pratique toda a lei, toda a justiça de Deus, você é considerado justo. Amém? Você precisa crer nisso, irmãos. Porque você não é justo pela justiça que você pratica. Você é justo pela justiça que o Cordeiro conquistou na cruz para você. Amém? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Você foi feito justo por causa daquele que se fez pecado por nós. Amém? E diz que o cordeiro também precisava ser de 1 ano. E isso significa que ele não foi usado para nenhum outro fim. Ele foi usado apenas para aquele fim sacrificial, para que o povo se alimentasse disso. E isso aponta para Cristo e para a sua missão de nos redimir. Cristo não tinha nenhuma outra missão. Cristo não tinha nenhum outro propósito. A missão de Cristo era nos trazer redenção. Era nos aproximar, era nos reconciliar novamente com Deus. Amém? Essa era a missão dele. Ele não serviu a outro propósito, senão a esse. Amém? Outra coisa que nós vemos também é que o cordeiro ele precisava ser examinado por 4 dias. E isso é precioso porque, assim como o cordeiro era examinado, então eles pegavam o cordeiro, tiravam ele do rebanho, traziam ele para dentro de casa, e durante esses 4 dias eles examinavam o cordeiro. Eles preparavam o cordeiro e viam se aquele cordeiro era realmente perfeito. E é interessante porque se você ver
no processo da crucificação de Jesus, Jesus também foi examinado por 6 vezes diante da lei dos judeus e diante da lei dos romanos. E diante das 2 leis, não foi achado culpa em Cristo. Tanto é que Pilatos vira e fala, nesse homem não há culpa, eu lavo as minhas mãos, e sangue desse homem não vai cair sobre mim, porque nesse homem não há culpa. Jesus foi examinado pela lei dos hebreus, pela lei dos romanos, e foi achado aprovado. E sabe o que isso é precioso, irmãos? Isso aponta também, toda vez que o povo precisava fazer um sacrifício pelos seus pecados, depois no advento da lei, quando Deus deu a lei, o povo precisava sempre sacrificar um cordeiro, apontando também para esse cordeiro da Páscoa. E toda vez que o povo pecava, ele precisava sacrificar um cordeiro, e esse sacrifício se chamava sacrifício pelo perdão dos pecados. E é interessante que toda vez que as pessoas levavam o cordeiro para sacrificar, o sacerdote no templo pegava aquele cordeiro e examinava também aquele cordeiro para ver se ele era sem mancha, para ver se ele era perfeito. E então sacrificava aquele cordeiro e aquela pessoa era perdoada. Esse sacrifício aponta de maneira simbólica para o sacrifício que o Senhor nos fez de uma vez por todas. Amém? Hebreus fala que o sacrifício de Cristo ele foi de uma vez por todas e de uma vez para sempre. Mas é interessante nós vermos isso, que quando as pessoas levavam o cordeiro, quem o sacerdote examinava? O cordeiro ou a pessoa? Quem que o sacerdote examinava? O cordeiro. O sacerdote não examinava a pessoa. Ele não chegava e falava, ei, Pedro, pecou de novo, né? Está trazendo ovelhinha para sacrificar aqui, coisa boa você não fez, né? O que foi que você aprontou, Pedro? Ah, xingou a Vanusa, né? Nem veio no culto hoje, tá vendo? Brincadeira. Mas o sacerdote não fazia um interrogatório, o sacerdote não pegava aquela pessoa e examinava ela e falava para ela, você errou nisso, você precisa fazer isso. Mas o sacerdote olhava o cordeiro. E uma vez o cordeiro perfeito, ele era sacrificado. E a comunhão entre aquela pessoa e Deus era reestabelecida. O que nós podemos trazer para nós, irmãos? O Senhor não examina você. O Senhor sempre examina o cordeiro. O Senhor não olha para você, o Senhor não olha para as suas obras, o Senhor não olha para aquilo que você pratica. O Senhor olha sempre para o cordeiro. E o cordeiro e o sacrifício do cordeiro, ele foi perfeito. Sabe, não se examine a si mesmo. Isso parece tão pleonóstico, mas a palavra usa esse termo. Não examine-se a si mesmo. Não pense que Deus olha para você e examina você. Não tem essa prática de se examinar, de sempre procurar algo de errado dentro de você, porque se você for procurar alguma coisa de errado dentro de você, eu tenho uma notícia para te dar. Você vai encontrar. Não tem uma vez que você não olhe para si mesmo, não olhe para dentro de si e não encontre pecado, não encontre maldade. Então não examinas a si mesmo. Mas lá em Coríntios está escrito, Paulo falou, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Mas lê bem o texto. E o Paulo falando a respeito da ceia, né? Mas Paulo estava falando para que o homem se examinasse a si mesmo para ver se ele não estava tomando a ceia indignamente. Estava ensinando os irmãos a respeito de Coríntios, e até na maturidade nós abordamos esse tema, né?
O que é tomar a ceia de maneira indignamente? É tomar a ceia de maneira indigna. De forma indigna. Isso aponta para as suas atitudes. Mas não quer dizer que você seja indigno. Consegue entender a diferença? Indignamente é da maneira errada. Se Paulo estivesse falando para você, se você está em pecado, você tem que examinar a si mesmo para tomar a ceia, para ver se você é digno. Paulo não ia usar essa palavra. Paulo ia usar a palavra: examina-se, pois, o homem a si mesmo, para ver se ele se encontra digno. E é uma notícia ruim para todo mundo. Se fosse assim, nenhum de nós ia poder tomar parte da ceia hoje. Porque sempre que você se examina, você se encontra em falha. Consegue entender a diferença de indignamente e de indigno? Se fosse assim, nenhum de nós poderíamos tomar parte da ceia. Mas faça como Davi fez. Porque Davi orou: Tu, Deus, me sondas e me conhece, e vê se há em mim algum caminho mau. Davi foi alguém que viveu na dispensação da lei, mas teve um vislumbre da graça. E ele não falou: eu não me examino a mim mesmo, eu não vejo se eu estou bem ou se eu estou mal, mas Deus é quem me sonda. E é Deus quem me mostra se há em mim um caminho mau. Sabe, então, eu preciso te ensinar nessa noite: não examine-se a si mesmo. Não olhe para você. Não olhe para suas práticas. Porque toda vez que você se examinar, você irá se achar em falta. Toda vez que eles se apresentavam diante do sacerdote, o sacerdote sempre examinava o cordeiro. O cordeiro já foi examinado, irmãos. Ele foi achado perfeito. Ele foi sacrificado. E ele foi feito justiça de Deus para nós. Amém? Você foi feito justiça de Deus. Amém? E ao ser selecionado aquele cordeiro, então ele devia ser de 1 ano, poderia ser um cabrito ou um cordeiro, deveria ser sem mácula. Ele passava 4 dias examinados e no dia da Páscoa ele era morto. E Deus deu outra direção para que eles pegassem o sangue do cordeiro e aplicassem nos umbrais das portas. Aplicar o sangue tem a ver com aplicarmos a nossa fé. Passar o sangue nos umbrais da porta. E era interessante que isso não era feito do lado de dentro, mas sim do lado de fora, para que as pessoas de fora pudessem ver. Aplicar o sangue tem a ver com aplicar a sua fé. Aplique a sua fé no sangue do Cordeiro. Aplique a sua fé nas verdades da cruz. Aplique a sua fé na verdadeira Páscoa. E passe o sangue do Cordeiro do lado de fora. Estar do lado de fora aponta para que as pessoas vejam, para que Deus veja, para que o mundo espiritual, os demônios e o diabo vejam. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. Amém? Sabe, aplique o sangue através da sua fé. E é interessante que outra coisa que nós podemos ver no sistema que foi instituído por Deus na lei, é por isso que eu falo, irmãos, Cristo está no Velho Testamento, você precisa encontrá-lo. Existia um sacrifício que era feito uma vez por ano, e esse sacrifício não era a respeito de uma pessoa só, mas era a respeito de toda a nação.
E o sacerdote fazia esse sacrifício. E todo ano era repetido. E esse sacrifício era para que o povo definisse se o povo era aceito ou não, se Deus iria abençoar ou não o povo. E quando o sacerdote ia para sacrificar o cordeiro, ele pegava o sangue do cordeiro, esse mesmo sangue que foi passado nos umbrais da porta. Ele pegava esse sangue e ele aspergia sobre a arca da aliança. A arca da aliança tinha uma tampa que se chamava tampa do propiciatório. E ele colocava esse sangue do cordeiro sobre aquela tampa. E o que isso representa? Se você não sabe, a arca da aliança também fala a respeito de nós. Porque ela era feita de madeira por dentro. A madeira fala a respeito da humanidade, fala a respeito da nossa natureza humana. E ela era coberta de ouro por fora. E era engraçado que dentro da arca, esses dias nós falamos isso, não lembro quando é que foi. Acho que foi uma das pregações. Dentro da arca você encontrava 3 itens. Qual que eram os 3 itens que estavam dentro da arca? Nós falamos na capacitação. Qual que eram as 3 coisas que estavam dentro da arca da aliança? A vara de Arão, os 10 mandamentos, né, as tábuas da lei e o maná. E nós estudamos a palavra e nós sabemos que essas 3 coisas apontam para a rebelião de Deus. A rebelião de Deus não, perdão, irmãos. A rebelião do homem contra Deus. A vara representa a rebelião do homem contra a autoridade de Deus. Vara representava a autoridade. Arão era o representante de Deus. E essa vara foi colocada dentro da arca. Os 10 mandamentos representam, né, a rebelião do homem contra a santidade de Deus. Ninguém nunca cumpriu os 10 mandamentos. E nem nunca poderá cumprir. Apenas Jesus foi perfeito e os cumpriu sem quebrar nenhum. Então, os 10 mandamentos dentro da arca apontam para a rebelião do homem contra a santidade de Deus. E o maná, que também estava lá dentro, representa a rebelião do homem contra a provisão de Deus. Porque, como vocês sabem, o povo de Israel se queixou de ter enjoado de comer aquele maná que caía do céu para eles no deserto. Então, tudo que estava dentro da arca representava a rebelião do homem. Mas olha que precioso. Essa rebelião era tampada com uma tampa, chamava propiciatório. E o sangue do cordeiro era derramado sobre essa tampa. Então Deus, quando olhava para aquela arca que nos representava, ele não via a rebelião que estava lá dentro, mas ele via o sangue que estava sobre aquela tampa. E quando Deus via aquele sangue, ele ficava satisfeito. Amém? É isso que o Senhor faz conosco, irmãos. Por isso você precisa aplicar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Você precisa clamar pelo sangue do Senhor, porque quando Ele olha para você, Ele não vai olhar para você, para suas maldades e para os seus atos de injustiça, mas Ele vai olhar para você, Ele vai ver o sangue que te faz perfeito e aceito. Amém? Viu como é rica essas comparações? Então, avançando. Então, esse sangue devia ser pegado e aplicado nos umbrais das portas. E depois o cordeiro deveria ser comido. Então, a carne do cordeiro precisava ser comida.
E comer na palavra sempre nos fala a respeito de meditar, a respeito de fixarmos os nossos olhos e se alimentarmos daquilo. Sabe, então, o Senhor nos instrui no Novo Testamento, e Jesus foi muito emblemático e foi até julgado pelas pessoas por isso, porque ele virou e disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E ao mesmo tempo que as pessoas tinham que comer o cordeiro, Jesus, na Páscoa, com seus discípulos, simbolizando novamente a sua morte como cordeiro, pegou o sangue, que era o cálice da nova aliança, e pegou o pão, que representava o seu corpo, e distribuiu para os seus discípulos. O Senhor sempre está nos instruindo, nos ensinando a comer dele. Comer sempre está ligado a meditar sobre aquilo, a fixarmos os nossos olhos. Tanto é que na ceia o Senhor fala: fazei sempre isso em memória de mim. Ou seja, todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós também, representando também a Páscoa, nós estamos fazendo memória, nós estamos meditando nas verdades do Evangelho e do Cordeiro que nos perdoou os pecados e nos fez aceitos novamente. Amém? Por isso, comer sempre está ligado a meditar. Por isso que, meditando nessa semana a respeito das nossas tradições, como elas se tornam equivocadas. Porque diante dessa palavra, diante da Páscoa verdadeira, diante dos mandamentos de Jesus, o que seria mais bíblico nessa semana seria nós fazermos um belo de um churrasco, de um cordeiro, comer em memória de Cristo. Só que a tradição tira, lembre-se disso, a religião, a tradição. Nós estamos estudando as igrejas do Apocalipse. E qual que foi um dos erros da igreja de Pérgamo? Ela permitiu a doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão representa idolatria. Idolatria é tirar Jesus do centro. A nossa tradição, a tradição cristã, católica, de forma equivocada, está tirando Jesus do centro. Porque na Semana Santa, na semana da morte de Jesus, eles estão falando para você: você não pode comer da carne de Cristo, nem beber do seu sangue. Você tem que comer o peixe. Come o peixe, mas a carne você não pode comer, porque a carne representa a carne de Cristo e essa carne é santa. Se você comer a carne, você está mordendo Jesus. Você está fazendo Jesus impuro. Olha que tradição equivocada, irmãos. Sabe, nós temos que ser atentos a essas coisas. Nós precisamos nos pegar sempre, constantemente, fazendo memória de Cristo. Por isso, quando você estiver fazendo o seu churrasco, com suas ervas amargas, que aponta para o chimarrão, né? Toda vez que você estiver fazendo o seu churrasco, com as suas ervas amargas, você fala: esse churrasco aqui é em memória do Cordeiro. Cultura, tá vendo? A nossa tradição está tudo voltado para Jesus, tá vendo? É só a gente praticar a tradição. Se você quiser me convidar para praticar a tradição, eu topo também. Mas sabe, não permita na sua vida que Jesus saia do centro. A nossa cultura, a religião, está a todo momento tentando tirar o foco de Cristo. Como peixe, como o chocolate, como coelho. Coelho come não, tô brincando. Mas come chocolate, come o peixe, come outra coisa.
Mas e Jesus? Jesus você não come não, você é pecador, impuro. Sabe, nós precisamos comer dessa carne e desse sangue que nos fez puros e aceitos por Deus. Não se permita na sua vida que Jesus saia do centro. Não se permita tirar os seus olhos da maravilhosa redenção que Jesus conquistou por você. Amém? Outra coisa, o cordeiro ele precisava ser assado no fogo. Ele não podia ser cru e nem cozido em água, mas ele tinha que ser assado no fogo. Estar assado no fogo, esse fogo representa a ira de Deus, que estava sobre Jesus, e estava sobre os nossos pecados. E é interessante porque Deus fala para Moisés, para alguma coisa você precisa queimar, não pode sobrar nada desse cordeiro. Assado no fogo representa para nós que os nossos pecados foram colocados em Cristo na cruz. Eles foram, e ali na cruz, Deus satisfez toda a sua justiça. E toda a sua ira contra o pecado foi saciada no sacrifício de Jesus. Davi, consegue achar aquele vídeo lá que eu tinha pedido para o outro culto, mas eu não me lembrei? Aquele vídeo da crucificação? Acho que coloca crucificação de Cristo, New Creation Church. Aí coloca dublado em português, acho que vai aparecer para ti. Depois eu vou passar esse vídeo. Mas a ira de Deus na cruz estava sobre Jesus. Tanto que é que uma das falas de Jesus, qual que é? Meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento, o nosso pecado, a nossa maldição, estava posto em Cristo. E nele, Deus saciou todo o furor da sua ira contra o nosso pecado. E ele foi completamente saciado. Isso significa que a ira de Deus foi satisfeita, irmãos. O que sobrou para nós, o que nos resta é apenas o seu amor e a sua bondade. Deus não está mais irado, Deus não está mais bravo, Deus não está mais nervoso contigo, porque a ira de Jesus, a ira de Deus foi satisfeita na cruz. E o que nos sobrou foi apenas o seu amor e a sua bondade. Deus não está mais irado. Deus não está mais insatisfeito. Deus está cheio de alegria e de amor, porque a sua ira foi toda satisfeita no sacrifício de Jesus na cruz. Deus hoje olha para você, Ele não vê mais a sua maldade. Hoje Ele vê o sangue de Cristo, e quando Ele vê o sangue de Jesus, Ele se alegra. Ele pode te amar, Ele pode ter comunhão com você, porque a ira de Deus foi saciada. Amém? Consegue compreender isso? Deus não está mais bravo. Nós não temos mais lá assentado no trono um Deus irado esperando uma ocasião para poder acabar com você. Porque a ira de Deus foi satisfeita em Cristo. Amém? O cordeiro também não podia ser comido cru. E não comer do cordeiro cru é
olhar para Jesus da maneira correta. Muitas pessoas olham para Jesus apenas como um bom homem, um profeta, alguém que pregou boas ideologias. Mas sabe, isso é comer o cordeiro cru. Nós não cremos nesse tipo de Jesus. Nós cremos que Jesus é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Amém? E também não podia ser comido cozido em água, né? Que aponta para olhar para Cristo de forma natural. Também aponta para olhar apenas para Ele apenas como um mártir, como alguém que morreu por causa de um sistema político. A nossa fé é que Jesus morreu por sacrifício dos nossos pecados. Amém? E como que devia ser comido o cordeiro? Ele devia ser acompanhado de pães asmos, que são pães sem fermento. O fermento na palavra, ele sempre aponta para o pecado, assim como nós lemos no primeiro texto. E o que isso representa para nós? Isso representa que no seu corpo, Jesus levou os nossos pecados. E hoje, o poder do pecado foi destruído e desfeito sobre as nossas vidas. E hoje Deus te chama, e hoje Deus te capacita a viver uma vida sem pecado. Porque Ele destruiu o poder do pecado na cruz. Sabe, irmãos, a graça não é provisão que você vem errar. A graça não é provisão para você pecar. Então, se Jesus não olha para os meus pecados, mas olha, se Deus não olha para os meus pecados, mas olha para Jesus, quer dizer que se eu tiver pecado não tem problema? Não. Significa que o perdão de Jesus pelos nossos pecados e a sua graça nos capacita hoje a viver uma vida sem pecado. Amém? Você precisa ter clareza disso. Você precisa ter convicção disso, porque antes de Jesus, nenhum homem poderia ser liberto do pecado. Pelo contrário, como diz Romanos 6, todos éramos escravos do pecado. Você não tinha opção a não ser pecar. Mas Jesus morreu na cruz e destruiu as algemas e as correntes do pecado que prendiam a sua vida. E hoje você tem a capacidade em Cristo de viver uma vida santa. Amém? Sabe, os pães asmos representam isso. Jesus levou na cruz e destruiu o poder do pecado. E ele também devia ser acompanhado de ervas amargas. E as ervas amargas representa que Jesus na cruz, no seu sacrifício, levou toda amargura, toda vida amarga que você teria que viver, que estava disponível para você por causa do pecado. Ele recebeu toda a amargura. Tanto é que na cruz, ele pede para beber aos soldados, e os soldados dão a ele vinagre, né, que representa o sofrimento. Na cruz, o Senhor levou toda a vida amarga, todo o sofrimento, toda a doença, tudo o que entra na sua vida para fazer a sua vida ruim, Jesus levou na cruz. E hoje nós podemos desfrutar da doçura, da bondade, do amor e da saúde
de Cristo. Amém? Ele levou toda a amargura, todo o amargor da vida, para que nós pudéssemos ter uma vida doce, desfrutando da bondade de Deus. Amém? E o último ponto. O cordeiro precisava ser comido com os lombos cingidos, com a vara na mão e às pressas. Eles não comiam o cordeiro desapercebido, mas eles comiam o cordeiro de pé, preparados para partir. Sabe o que isso representa para nós? Quando nós tomamos parte da ceia, quando nós meditamos no cordeiro, nós precisamos nos lembrar que nós não vivemos como desapercebidos, mas nós estamos de olho na nossa pátria que é celestial. E nós estamos aguardando a volta de Jesus para nos buscar e nos levar para estar com Ele para sempre. Amém? Um dos pontos altos do Evangelho é: nós não podemos nos permitir pegarmos o cordeiro, nos sentarmos no sofá, às mesas, de chinelo, de qualquer jeito, e comer o cordeiro e viver a nossa vida de maneira relaxada, desapercebida. Nós precisamos comer do cordeiro preparados para partir, porque Ele está à porta. Ele está próximo, a sua vinda está próxima. Nós, como seus filhos e seus discípulos, precisamos estar atentos e preparados para nos encontrar com Ele. Amém? Antes de compartilharmos a ceia, achou o vídeo? Se puder apagar a luz, os servos. Nós vamos ver esse vídeo. Após esse vídeo, nós vamos ceiar. Aleluia. Feche seus olhos, coloque-se de pé. Sabe, assim como ilustrado nessa animação, o Senhor levou sobre si, naquela cruz, a nossa condenação, a nossa maldição, a nossa morte, a nossa doença, o nosso pecado estava sobre Ele. E naquela cruz, a ira de Deus foi satisfeita. E assim como nesse vídeo, após Ele declarar que está consumado, os céus se abriram novamente. E os céus estão sorrindo para nós. Toda a ira, tudo aquilo que estava sobre Jesus foi completamente satisfeito e concluído. E hoje nós podemos nos apresentar diante de Deus, justificados, amados, aceitos, perdoados, transformados. Oh, aleluia. Os servos podem distribuir os elementos da ceia. Enquanto isso, feche os seus olhos. Medite nessa canção. Medite nessa palavra que nós compartilhamos. Enquanto os servos entregam os elementos da ceia, Espírito Santo de Deus. Medite nessas verdades sagradas. Medite na verdadeira paz, no verdadeiro sentido da paz.
bondade e no amor. Medite nisso nessa hora. Você é batizado, você confessa o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi batizado, crê em Jesus, foi batizado nas águas, confessou a sua fé publicamente, você está apto e liberado para participar conosco dessa ceia. Se você ainda não é batizado, se você ainda não afirmou sua aliança com Cristo, nós pedimos que você, nesse momento, espere um pouco. Esse momento é para aqueles que foram batizados, foram inclusos na comunhão do corpo de Cristo. Aleluia. Baixa um pouquinho. Baixa o volume para mim. Antes de nós ceiarmos, orarmos pelos elementos, o Senhor Jesus, ao apresentar o cálice, Ele disse: esse é o cálice da nova aliança. Sabe o que significa isso, irmãos? Deus estava, naquele momento, iniciando uma nova aliança. Recentemente nós pregamos sobre isso e, meditando mais sobre o assunto, o Senhor me deu clareza. Aliança é a maneira pela qual Deus se relaciona com os homens. Nosso relacionamento entre nós e Deus, ele é baseado em aliança. Antes da nova aliança, nós não estávamos, porque nós não nascemos nessa época, mas aqueles que estavam antes da nova aliança, eles se relacionavam com base na velha aliança. E na velha aliança, você estava sujeito às leis que Deus havia imposto e colocado na aliança da lei em Moisés. Se você não cumprisse com aquelas leis, com aqueles preceitos, você estava debaixo de julgamento e maldição. Mas na nova aliança, quando Deus instaurou essa aliança não depende mais de nós, mas ela depende do Cordeiro, que fez essa aliança, que pagou o preço e cumpriu a lei no nosso lugar. E debaixo dessa aliança, nós não temos um Deus irado e nervoso, como tínhamos na velha. Mas debaixo dessa aliança, nós temos um Deus amoroso e bondoso, que tem uma opinião positiva a seu respeito. E esse pão representa o corpo de Cristo, que foi moído, que foi derramado naquela cruz em favor de nós. Esse corpo também representa a sua igreja, que é a expressão de Cristo. E quando Paulo fala para os coríntios: vocês estão tomando a ceia indignamente, examina-te, pois, o homem a si mesmo, e veja se não está tomando a ceia indignamente, porque muitos têm tomado a ceia e não estão discernindo o corpo. Sabe qual que era o problema de Coríntios, irmãos? Eles tomavam a ceia do Senhor sem discernir o corpo. Eles fizeram da ceia um mero ritual banal,
onde alguns chegavam, se sentavam, comiam, se embriagavam e outros passavam fome. Eles quebraram o verdadeiro sentido da ceia do Senhor. E eles comiam sem discernir o corpo, que é a igreja de Cristo e sua expressão. Tanto é que Paulo afirma, é por causa disso que tem alguns que estão doentes, e alguns até que até estão dormindo, porque não discerniram o corpo. Sabe o que isso significa, irmãos? Você precisa aprender a discernir o corpo. Porque nesse corpo, quando eu falo nesse corpo, eu me refiro a esse irmão que está do seu lado. Olha para esse irmão. Eu me refiro aos irmãos da sua célula. Porque Cristo habita nesse irmão. E quando nós estamos em unidades como corpo, nesse corpo há saúde, a vida, a alegria, a vigor, a felicidade. É por isso que nós temos a prática de tomar ceia com os nossos irmãos. Porque nós não podemos falhar no que Paulo nos ensinou, em discernir o corpo. Eu não sou ninguém sem os irmãos. Eu não sou ninguém sem os líderes, sem o Pedro, sem o Alexandre. Porque ninguém tem o pão inteiro. Cada um tem um pedaço. E todos nós se encaixamos e nos completamos. Nós precisamos aprender a discernir o corpo. Amém? Vamos orar, apresentar esses elementos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos esse pão que representa o seu corpo, que é a tua expressão, que é a tua igreja. Esse corpo, Pai, Senhor, que nos dá vida, que nos dá saúde. Pai, também representa esses irmãos que estão ao nosso lado, que caminham junto conosco. Pai, que nós possamos discernir nesses dias esse corpo e saber que nessa comunhão a vida, a saúde, a alegria, a satisfação, a provisão, nós sabemos que há completude, que há plenitude, Pai, quando nós discernimos o seu corpo. Apresentamos também esse cálice, Pai, que representa o cálice da sua nova aliança, a sua nova maneira de se relacionar conosco, não, ó Pai Senhor, baseado nos preceitos da lei e da justiça própria, mas baseado no Evangelho e na justiça que foi conquistada naquela cruz por Jesus e pela qual nós somos aceitos, amados e dignos da sua bondade e da sua opinião positiva. Nós apresentamos esses elementos e fazemos memória de Ti nessa noite. Livra-nos de tirarmos o Senhor do centro. Que nós possamos a todo momento, seja na Páscoa, seja no nosso dia a dia, seja na nossa ceia, estarmos fazendo memória do Senhor. Amém? Aleluia. Tome a ceia com esse irmão. Ao fazer isso, nós estamos encerrados. Uma abençoada semana para você. Uma ótima Páscoa. Lembrando-se que Cristo é a nossa Páscoa. Deus abençoe a sua semana. Vá em paz. Amém. Se puder aumentar o louvor para nós. Puder aumentar o louvor para nós.